Paz do Senhor Jesus, todos. Atos dos Apóstolos 17, versículo 29. Estamos em aula aqui agora, na sala de aula. Quero falar sobre trindade ou divindade. Atos 17, versículo 29 está escrito assim: Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Certo? O que isso significa? Lucas, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele já está dizendo aqui que nós não temos que comparar, né? Ele já nos mostra que não existe trindade. Ele fala aqui, inclusive no texto, a palavra divindade, porque é assim que a Bíblia apresenta Pai, Filho e Espírito Santo, como um ser divino. E você vê que ele compara também com o ouro, a prata e a pedra. 3 tipos de material diferente: ouro, prata e pedra. Como se a pessoa que coloca ali Deus Pai, Filho e Espírito, está fazendo essa divisão. Mas quando você coloca divindade, você diz que são uma só pessoa. Porque é assim que Deus ele é. Ele é uma só pessoa. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, veja só que interessante, capítulo 12, versículo de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí ele vai começar a falar dos dons espirituais. Mas você repara que é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito. Porque são um só. Apesar de 3, Pai, Filho e Espírito, eles são um só. O que acontece? É como eu falo sempre para os meus alunos que estão aqui em aula, inclusive comigo. Existe um plano de salvação. Nesse plano de salvação, Deus ele projetou. Eu já até disse isso em aula aqui. Deus ele projetou. Jesus ele veio para executar. E o Espírito Santo ele veio para poder nos convencer daquilo que Jesus fez e que Deus projetou. Está entendendo? Tem um texto no livro Teologia Sistemática de Strong, esse livro aqui, que é bem interessante. Eu até aconselho você a adquirir. Aonde Strong ele vai dizer assim, o Pai não é Deus como o tal, pois Deus não é só Pai, mas Filho e Espírito Santo. O termo Pai designa a distinção hipostática da natureza divina, em virtude da qual Deus se relaciona com o Filho, e por intermédio do Filho e do Espírito Santo, com a Igreja e com o mundo, com o autor da vida espiritual e da natural do crente. Deus é duplamente seu Pai, mas essa relação que Deus sustenta com as criaturas não é base do título. Deus é Pai, primeiro em virtude da relação que sustenta com o Filho eterno. Só quando nós nos unimos espiritualmente a Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, Deus ele é Pai, mas ele é um Pai que ele vai trazer uma relação conosco, a igreja, com o mundo, através do Filho e do Espírito Santo. Você não pode ser filho de Deus se você não tiver essa relação com o Filho de Deus, Jesus, e também o Espírito Santo. Aí ele diz assim: o Filho não é Deus como tal,
pois Deus não é só Filho, mas também Pai e Espírito Santo. O Filho designa a distinção em virtude da qual Deus se relaciona com o Pai. Aí ele conclui dizendo: é enviado pelo Pai para redimir o mundo com o Pai e envia o Espírito Santo. Ou seja, você vê o plano de salvação. Deus, ele enviando Jesus Cristo para poder redimir o mundo com o Pai. Para depois do mundo ter se redimido, ter se reconciliado com o Pai, ele poder enviar o Espírito Santo. Para fazer o quê? O Espírito Santo não é Deus como tal. Está tudo no livro aqui. Pois Deus não é só o Espírito Santo, mas também Pai e Filho. O Espírito Santo designa essa distinção em virtude da qual Deus se relaciona com o Pai e com o Filho, e é enviado por eles para cumprir a obra de renovar os ímpios e santificar a igreja. Esse aqui é o que eu chamo de plano de salvação, não é? O que Deus ele projetou lá atrás de reunir a igreja, o mundo, né? Através do Filho. Tanto é que Paulo ele diz a carta aos Coríntios, Deus ele estava com ele mesmo, se reconciliando com o mundo através de Jesus. Ou seja, uma só pessoa. Então por que existe essa toda diferença? Justamente por causa disso. A igreja, o povo de Deus, ele foi também dividido por etapas. Lá atrás, Deus ele escolheu um povo, a nação eleita, o povo de Israel, não é? Desse povo veio surgindo ali, a nação foi crescendo, eles foram conquistando espaços. Você conhece a história de Israel? Pelo menos eu acredito que sim. E o que acontece? Eles foram por um tempo ali se estabelecendo, aprendendo ali a palavra de Deus, até que veio Jesus. Só que quando Jesus veio, João ele vai apresentar o quê? Ele veio para os seus e os seus não quiseram receber. Aí o que acontece? Jesus ele vai pregar para os gentios, que é um segundo período, né? Ele libera a palavra para poder ser pregada para os gentios. Depois que a palavra é ministrada aos gentios, que eles recebem Jesus, vem a era do Espírito Santo. Para poder fazer o quê, pastor? Isso que Strong está dizendo. Santificar a igreja, redimir o mundo, não é? Para que todos venham poder se reconciliar com Deus. Isso é maravilhoso de entender. Deus ele conseguiu de uma maneira extraordinária, por isso que Lucas apresenta ele como divindade, uma maneira que somente ele mesmo consegue fazer e realizar, se dividindo ali para poder globalizar, alcançar a todos de uma maneira de igual modo. Eu disse em aula a respeito de almas, não é? Porque se eles precisavam fazer essa separação, essa divisão, o que acontece? Essa divindade, né? Eles precisavam estar presentes no meio do povo, eles não poderiam vir, né, a não ser Jesus que veio com o corpo físico, mas eles estavam sempre no meio de nós. Como? Através de almas. E isso nós podemos ver na palavra de Deus. O que é alma? Eu deixei anotado aqui. Se vocês estão aqui e quiserem anotar, já anotem. Nefesh, que é em hebraico. O Antigo Testamento ele foi escrito, a maior parte dele em hebraico. E você vai encontrar essa frase aqui, ó, Nefesh, todas as vezes que você ler na Bíblia em português, falando sobre alma, na realidade é essa palavra aqui, ó, Nefesh. Já no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é essa palavra aqui, ó, psique, que também é alma. Tá entendendo? E no latim, por que latim? Porque o latim ele foi se popularizando e chegou nessa conclusão aqui, ó, persona. E é isso daqui que eu acho interessante de você prestar atenção.
Aqui vocês estão entendendo? Até aqui. Persona, né? Nos dá a entender o quê? Personalidade. Que é isso que estava entre nós. Quando Deus ele estava aqui no Antigo Testamento falando com o povo, ele tinha uma personalidade, ele tinha um jeito de falar. Quando ele falava, por exemplo, falando com Moisés no monte, a Bíblia nos mostra que havia vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Não é? Já quando Jesus veio com a sua personalidade, a sua calma, a sua tranquilidade de falar, já era uma voz mais, né, que o povo consegue ouvir, não é aquele negócio de assustar, que o povo ficou quando Deus estava entre nós. Tudo isso daqui, a persona, é o que vai trazer para nós essa diferença, é o que vai fazer com que você consiga entender e diferenciar Pai, Filho, Espírito Santo e a sua relação com o povo. Lembre-se sempre isso, Deus ele se relacionou com a sua personalidade, com seu nefesh, né, no Antigo Testamento, com a nação eleita, com o povo de Israel. Já Jesus, ele veio com a sua psique, com a sua alma, a sua persona, sua personalidade, se relacionando com o povo também de Israel, mas também já dando liberdade para a palavra, para o reino de Deus ser ministrado também para os gentios. Você precisa estudar sobre persona, sobre psique e sobre o nefesh. Quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 2, verso 7. Acha aí na Bíblia aí. Gênesis 2, verso 7. Acha aí. Achou? Lê aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa alma que está escrita aqui é nefesh. Falando do quê? Da pessoa, homem, ser humano. Mas olha o que está escrito em Levíticos 26, verso 30. Isso é Deus falando. Falando de nefesh, alma. Levítico 26, 30. Lê aí. Também todas as dízimas do Não, campo... você está lendo 27. É 26. Desculpa. Aqui. E destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. Ou seja, minha alma se cansa de vós. Isso é Deus falando. Mas aqui, no caso, no original, é nefesh. Está entendendo? No Novo Testamento, falando de Jesus, Mateus 26, verso 38. Mateus 26, verso 38. Aí já falando de psique.
Pode. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Vigiai comigo. Você percebe que Jesus ele estava falando o quê? Da alma dele, da psique dele. Né? O próprio Jesus em pessoa, em carne e osso, com seus discípulos, falando o quê? A minha psique, a minha alma está angustiada até a morte. Mateus 12, 18. Ó, já estou dando trabalho de vocês, né? Que eu falei para vocês trazer umas referências, estou entregando tudo para vocês aqui de mão beijada. 12, 18. Pode. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Quem é que estava falando? Jesus. Esse que é Deus. Tá entendendo? Então aí você vê que teve essas separações aqui para poder se relacionar com o povo. Aqui no livro do Strong ele diz assim: palavras são significados pelos quais os seres pessoais se expressam ou se revelam, não é? Aí é onde ele diz assim: por isso, porque Jesus Cristo era o Verbo. Então, quando Jesus ele estava aqui com a sua psique, com a sua persona, a sua personalidade, ministrando a palavra de Deus, ele estava se revelando quem ele era. Aí você pode perguntar assim: mas e a persona ou a psique, que é no Novo Testamento, do Espírito? Talvez você possa não achar claramente a palavra alma, ou dependendo da tradução, psique, mas a persona, ou seja, a personalidade do Espírito você acha. Um texto que eu gosto muito é de Efésios 4:30, que diz o quê? Não entristeçam o Espírito Santo. Ou seja, se ele entristece, ele tem uma personalidade. Está entendendo? Isso são coisas que nós precisamos entender para poder acabar de vez com todo esse negócio de trindade. Não existe isso. O certo é nós falarmos como Lucas disse em Atos 17. A nossa divindade. Quando você for falar de alguém, já não utilize mais a palavra trindade, e sim divindade. Porque eles se relacionam com o povo através do nefesh, psique e da personalidade que cada um deles tem. A teologia já nos ensina que a cristologia, a pneumatologia, tudo para poder entender a persona de cada um deles. O que eu quero que você entenda? Que por mais que seja complicado de você entender a divindade, um dia nós vamos conhecer como ele é. Paulo ele diz assim, eu já vou finalizar a aula. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo de número 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Né? Você vê que ele fala no singular e não no plural, como se ele estivesse dizendo, ó, eu vou conhecer eles, eu conhecerei, né? Como eu conheço, né? Veremos face a face, não a face de cada um. Por quê? Porque é uma só pessoa, como ele diz no capítulo 12.
Para ficar mais claro ainda o que eu quero dizer, Zacarias capítulo 14. Vai em Malaquias ali, volte algumas páginas que você acha Zacarias. Capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Porque é assim que ele é. Ele teve essas divisões? Sim, por quê? Por causa do plano de salvação. Porque ele precisava se relacionar com a nação eleita através do Nefesh. Jesus ele precisava se relacionar com o povo através do psique. O Espírito Santo se relaciona hoje conosco através da sua persona, da sua personalidade, da sua psique também. De igual modo, todos eles, uma só pessoa, tanto é que Zacarias já apresenta ele como ele é. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.